Olá pessoal, graças e paz. Nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Junto com os irmãos aí da Segunda Igreja Batista em Gramacho, mais um estudo no Evangelho de Lucas. E eu quero já convidar você que está aí, né, ligadinho no nosso canal, a você já começar a compartilhar, a mandar aí os pedidos, né? Para os amigos e os irmãos, né, que estão aí afastados, estão longe um dos outros nesse tempo de quarentena. E eu quero já convidar você a participar conosco, né, desse vídeo, né, dessa live aqui, convidando as pessoas aí. Eu estou aqui acertando aqui enquanto o pessoal está chegando. O pessoal está chegando, a gente vai aqui fazer os convites aqui aos amigos que estão online, que gostariam de participar conosco. E eu já quero deixar, se você tiver alguma pergunta, né, se eu não souber responder, eu respondo no final, logo assim no final do vídeo, né, para a gente poder estar junto nessa caminhada, nessa live. Eu gostaria de convidar você que está chegando, está entrando, coloca aí o seu oi, né, boa noite, quem está chegando. Mais um encontro aqui para o estudo do Evangelho de Lucas. Nós já estamos no 3º capítulo. Enquanto você vai compartilhando, vai deixando aí sua oi, né, seu boa noite, a paz, a graça aí. Nós vamos estar nessa caminhada, tá bom? Conhecendo um pouco mais aqui sobre o Evangelho de Lucas. A informação que eu tenho dos irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que todo mundo tá bem, né? Nós tivemos o luto da mãe do irmão Júlio, hoje tivemos também o luto da mãe do irmão João, né? Nós vamos receber mais informação depois. Então é um momento muito difícil para as famílias da nossa igreja, né? Temos 2 famílias em luto e é motivo de nossa oração, é motivo de nossa intercessão, né? Mas ainda é tempo também de nós nos guardarmos, né? Nos protegermos aí desse tempo tão difícil aí de coronavírus, né? Um tempo que tem deixado a gente bastante tenso. Então não deixa de compartilhar com os grupos, não deixa de compartilhar aí com a sua página. Nós vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? O pessoal tem entrado depois, eu perdi o horário, eu perdi a hora, não me convidaram, não mandaram para mim o convite, né? Todo mundo fica aí tentando falar, reclamar de alguma coisa, né? Mas vamos com calma, gente, vamos com calma, vai ter estudo para todo mundo. Eu quero aqui deixar essa live, né, com os irmãos, sabendo que depois o pessoal entra. Tivemos aí já mais de 1.100 pessoas ontem, né, no estudo de ontem, no estudo bíblico. Hoje fui dar uma olhada no número de pessoas, um número muito bem, um número significante, né? Então quero deixar aí a felicidade de ter você, estar participando. Mas vai mandando aí o seu live enquanto eu estou preparando aqui os convites, né? Mandando aí para o pessoal que tá entrando, que daqui a pouco, daqui mais 2 minutos, nós vamos começar o nosso estudo. Uma outra informação também importante é que nossos estudos e a pregação está no canal da igreja. Então você pode entrar no YouTube, CIB Gramacho, né? CIB Gramacho, Segunda Igreja Batista de Gramacho. Você vai ter lá as pregações, os estudos bíblicos que nós estamos fazendo. E nós estamos preparando para amanhã, irmãos, uma cantata muito significante. Ou, na verdade, vai ser uma reapresentação da cantata de 2019. Nós temos ela gravada em vídeo. E nós vamos, então, amanhã, a partir das 7 horas, vamos entrar com um louvor de uma irmã fazendo solo. Depois teremos uma reflexão com o pastor Eliseu, né, sobre a questão da cruz. E logo em seguida a pregação, em torno de 20 minutos, nós teremos a cantata, né, a representação. E eu tenho a certeza que vai ser muito bacana, né, para os irmãos. Os irmãos vão ficar relembrando tudo que foi feito, tudo que foi produzido. E eu acho que vale a pena participar. Então amanhã nós teremos a cantata de Páscoa com a pregação inicial. E logo em seguida nós estaremos então tendo uma pregação, a palavra de Deus ao nosso coração. Então divulga isso para o pessoal, enquanto eu estou compartilhando aqui, né? Amanhã nós teremos a nossa reapresentação da nossa cantata e com a certeza de que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, tá ok? Pessoal, vamos lá, vamos então, estamos no horário, quem chegou, chegou, quem não chegou,
ver depois. Vamos então na nossa jornada sobre o Evangelho de Lucas, ok? Nós estamos no terceiro encontro, as 2 aulas seguintes estão no canal da igreja, você pode ver. E hoje nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Primeiro nós vamos relembrar, para quem chegou depois, a questão do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é escrito exatamente por Lucas, leva o nome, né, o Evangelho do seu autor. Ele está escrevendo esse Evangelho para Teófilo, que é alguém que está sendo discipulado. Nós não sabemos quem era Teófilo, mas entendemos que era uma autoridade pela forma com que Lucas se direciona a eles como excelentíssimo. Então, com certeza, foi alguém que estava sendo discipulado por Lucas, interessado em conhecer a história de Jesus, né, o que Jesus passou, por onde passou, o que houve. E Lucas está como historiador, ele está recolhendo as informações. Esse Lucas também é o Lucas, o médico. Nós vamos identificar em Colossenses, né, a chamada em que vai dizer que Lucas, o médico amado. E esse Lucas é o mesmo que acompanha Paulo em algumas de suas viagens e nas suas prisões. Alguns teólogos vão dizer que Lucas foi o médico particular de Paulo, né, no seu sofrimento, nas suas dores. Então, Lucas está fazendo uma coleta de informações, recolhendo essas informações para mandar para Teófilo. Você identifica isso logo no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos. Você vai ver ali no prefácio ali, aí o direcionamento desse documento, desse evangelho que está sendo construído. Algumas características nós vamos identificar, nós já falamos, eu estou fazendo uma recapitulação da aula passada, quem não assistiu, né, estou fazendo um resumo. Esse evangelho de Lucas, ele tem algumas características interessantes. Primeiro, é um evangelho que vai trazer detalhes que Jesus esteve com as pessoas marginalizadas, né? Pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas rejeitadas pela sociedade. E foi um momento em que Jesus esteve quase todo o tempo conversando com elas, falando com elas. Nós vamos identificar também a presença de mulheres nesse evangelho que Lucas escreve. O detalhe da vida dessas mulheres, quem eram essas mulheres, o que elas faziam. Então nós vamos ver que Lucas ele se preocupa em apresentar um evangelho de Jesus, trazendo essas características de Jesus estar andando com pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas da região, pessoas que viviam desprezadas pela sociedade. E Lucas tem essa característica de trazer toda essa documentação para essas pessoas. Uma outra informação interessante é que nós vamos ver, por exemplo, o detalhe que ele traz em relação aos milagres. Provavelmente por ser um médico, Lucas se preocupa em apresentar os detalhes dos milagres que Jesus fez. Era uma área de interesse, com certeza, de Lucas. A presença de Jesus com as crianças, né? Há detalhes de Jesus com as crianças. Então tudo isso nós vamos observar que tinha um propósito, tinha uma característica bem peculiar de Lucas. Então esse é o nosso resumo básico. Nós falamos sobre a chamada de João Batista, né, a chamada que o anjo aparece e anuncia o nascimento de João, e depois também encontramos o chamado do anjo em relação a Maria, falando sobre o nascimento de Jesus. Então vamos caminhar agora um pouquinho. Quem está chegando aí, vai botando oi, vai dando boa noite, para a gente poder identificar quem está conosco nessa live, ok? Então vamos lá, vamos seguir agora Lucas capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 38. Não vou seguir até o 38 não, vou seguir menos, tá ok? Vou só 21 e 22, Diz assim: e aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orou ele e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então esse texto ele vai falar sobre o momento em que Jesus vai se batizar. Algo interessante nós temos nessa passagem. Primeiro, assim como o anjo ele anuncia o nascimento de João Batista e anuncia também o nascimento de Jesus, a Maria, nós vemos que no batismo de Jesus há uma voz que anuncia o chamado, né, dele para o ministério. Isso é algo interessante que diz o texto que é uma voz que desce dos céus. Então, assim como o anjo anuncia o Messias,
uma voz na hora do batismo dele, diz o texto que ele está se batizando, muitas pessoas se batizaram e ele também se batizou. Então nós deduzimos que havia uma quantidade grande de pessoas ali em volta. E esse texto vai dizer que o batismo, né, é identificado, é característico com a voz que vem de Deus para confirmar o chamado e o propósito de Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a pensar sobre o processo do batismo, nós vemos que Jesus, ele honra o batismo, né? Por quê? Porque ele não precisava passar, ele não é um pecador, ele era Deus em forma de homem. Mas ele se identifica com o homem, ele se submete ao batismo, tanto que João Batista diz, mas eu que tenho que ser batizado por vós, e você vem a mim por ser batizado por mim. Mas Jesus disse que deveria se cumprir, então, essa missão, esse propósito. Então o que nós observamos é que o batismo, ele não concede graça, ele não salva, e Jesus mesmo foi batizado porque ele honra, ele estabelece depois essa ordenança para a igreja. Então ele passa pelo batismo e logo após, né, quando ele começa a viver o seu ministério, morre, ressuscita, ele deixa então a ordenança dada para a igreja. Fazer isso em memória de mim, anuncia o evangelho, prega a palavra, aqueles que creem e for batizados serão salvos. Então Jesus, ele participa do batismo, ele vive o batismo ao mesmo tempo em que ele dá essa ordenança, né, para que a igreja fizesse a mesma coisa. Então nós observamos aqui que Jesus ele honra o batismo, né? Ele participa do batismo mesmo sem precisar, porque ele era Deus em forma de homem sem pecado, né? E o batismo é uma demonstração de arrependimento e de uma nova vida com Deus. Então nós vamos identificar que Jesus se submete ao batismo e ele honra o batismo mesmo sem ser pecador e mesmo sem precisar. E ele passa essa ordenança para que a igreja assim o faça. A segunda característica que nos chama a atenção, né, nessa ordenança, né, de participar do batismo, Jesus revela o momento da sua decisão. Então, quando nós vemos que Jesus se batiza, já ele tinha 30 anos no início do seu ministério. Era uma idade considerada de uma pessoa madura, já uma pessoa já pronta para o ministério. E durante esses 30 anos, né, até o seu batismo, Jesus provavelmente trabalhou, esteve com seu pai, viveu em Nazaré, viveu uma vida humana normal, mas desde pequeno já sinalizava para os seus pais o chamado que ele tinha, a missão que ele tinha, né, de fazer a vontade do Pai. Então a sua família sabia do seu propósito, sabia, mesmo jovem, mesmo criança, já sabia que ele tinha sido chamado por um propósito. E agora no seu batismo se revela ainda mais essa chamada, esse compromisso, porque agora com 30 anos, né, ele vai então iniciar o seu ministério. Então o primeiro ponto que nós chamamos a atenção é que o batismo revela que Jesus honra o batismo, ele participa do batismo. Segundo, né, e mesmo sem precisar, ele se identifica com os homens, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio substituir nossos pecados na cruz, ele veio morrer pelos nossos pecados. Então Jesus ele honra o batismo, ele se identifica com o homem, mesmo sem ser pecador, e o batismo é sinal de arrependimento. E ele também, nós vamos ver a decisão, o chamado dele no momento em que ele passa pelas águas. Já estava com 30 anos, ele já ia começar o seu ministério, e ele então se submete ao batismo e passa por ela. Uma outra coisa nos chama a atenção importante é que o batismo de Jesus ele vai revelar a conexão entre o batismo e a oração. Isso é algo interessante, que embora todos os evangelistas tenham registrado o batismo de Jesus, Lucas vai identificar o processo da oração como um fator fundamental dentro do batismo. Porque quando nós vamos ler, né, e aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também, orando ele, o céu se abriu. Então nós devemos nos aproximar do batismo, mas também devemos nos aproximar da oração. Então esse conjunto, Lucas também gosta de dar esse detalhe. Ele não foi apenas batizado, não veio apenas a pomba como o Espírito Santo sobre a vida dele, não, ele estava orando. E quando ele ora, há uma conexão entre ele no batismo e Deus Pai. Ao falar, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. Então a conexão do batismo marca o início do ministério de Jesus,
a partir da oração, mesmo ele sendo Deus em forma de homem, né? Mesmo ele sendo Deus. O Jesus está sendo batizado de forma visível, corporal, física, nas águas, mas antes disso ele tem uma conexão com o Pai. Então ele não vai adquirir o relacionamento com Deus depois do batismo. Não, ele vai participar do batismo já com o processo de comunhão, de intimidade, de oração com Deus. E é por isso que, quando ele ora, diz o texto, o céu se abre e há uma voz que vem sobre ele. Então Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é muito detalhista, né, nesse ponto, que faz a gente refletir, pensar bastante. Outro fato interessante que nos chama a atenção nesse texto de Lucas, quem chegou depois, bota o oi aí, dá uma boa noite, você pode participar com a gente se você tiver pergunta, para que a igreja possa se conectar, mandar um abraço aí para o pessoal da Segunda do Gramacho. Nós estamos na terceira lição, terceiro encontro desse pequeno grupo gigante que é online, em Lucas, no capítulo 3, tá ok? Pegando o versículo 21 e 22. Então, mais um detalhe que esse Evangelho de Lucas apresenta para nós, e ele vai buscar essas informações para levar para Teófilo. Quem leu lá no prefácio, né, do início do Evangelho, você vai ver que Lucas está escrevendo a Teófilo, ele está documentando isso. Então essas informações, esses detalhes são escritos porque esse Evangelho é escrito 60 anos depois da morte de Jesus. E Lucas vai levantar um documento histórico, ok? Para que as pessoas pudessem então entender, conhecer, né, e se desenvolver com esse documento. E qual a relevância, agora parando um pouquinho aqui, você que está aí com a gente, qual a relevância então de nós estudarmos o Evangelho de Lucas? Bom, primeiro o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho discipulador. A partir do momento que Lucas está buscando informações para levar para Teófilo, a intenção de Lucas é discipular Teófilo. A intenção de Lucas, do Evangelho de Lucas, é levar o máximo possível de argumento e confirmação para que Teófilo tivesse a sua fé alicerçada. Olha o que diz lá no capítulo 1, né? Nós falamos isso na primeira aula. Olha o que ele fala. Parece-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Quer dizer, Teófilo passa essa missão para Lucas. Traz para mim essa documentação, escreve sobre isso. Havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, para a gente entender, o Evangelho de Lucas é escrito por Lucas a pedido de Teófilo, que quer conhecer mais sobre Jesus, e Teófilo vai de uma forma minuciosa, detalhada, específica, levantar todas essas informações no Evangelho para que Teófilo soubesse aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou. Então o Evangelho de Lucas ele é maravilhoso para o discipulado. Então qual a relevância de nós estudarmos Lucas? A relevância é que nós precisamos conhecer a quem temos que crer. Essa é uma característica, porque os detalhes do Evangelho de Lucas, né, nos fazem crescer. E além da necessidade que temos que crer, nós precisamos também viver. Porque o Evangelho de Lucas vai nos dar também orientações como as bem-aventuranças, ou felizes são aqueles que, e aí Jesus vai relatando no seu discurso para o seu povo. O Evangelho de Lucas também, ele é um evangelho profético, né? Porque em Isaías 53 vai se cumprir o Redentor através da vida de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas é um documento de defesa da fé e o documento de fatos históricos em relação a Jesus. E é por isso que, para nós, hoje é relevante estudarmos o Evangelho de Lucas. É importante porque nos detalhes nós podemos aprender. E uma das características maravilhosas, e para quem entrou depois aí, nós já falamos, é em relação ao Evangelho se mostrar que Jesus está sempre ao lado do pobre, sempre ao lado do que é jogado à margem da sociedade. Jesus está falando com eles, as mulheres que eram desqualificadas, não eram aceitas, não eram contadas. Jesus vai, no Evangelho de Lucas, Lucas vai se preocupar em dizer quem são essas mulheres.
em que Jesus fala, em que Jesus atende, em que Jesus cura, em que Jesus dá atenção, porque numa sociedade em que a mulher não tem voz, Jesus foi aquele que parou para ouvir essas mulheres. Então o Evangelho de Lucas, ele é maravilhoso, ele é discipulador, ele é orientador para a nossa vida, nós precisamos estudar. Então, como nós estamos falando aqui que Jesus honrou o batismo porque ele não precisava, batismo é um símbolo de arrependimento, é um ato simbólico, mas Jesus fez porque ele se submeteu a se identificar com nós. Ele não tinha pecado, foi gerado em carne, mas sem pecado, mas ele fez para se cumprisse então as promessas e a profecia. E ele então honra o batismo, ele se identifica como pecador, ele se torna um de nós e submete, né, às leis humanas, à lei física. Como eu já falei aqui, ele é um Deus que se fez homem, é um Deus que teve fome, teve sede, sentiu dor e morreu. Ele não precisava fazer nada disso, mas faz isso por amor. Ele faz isso por amor, por nós. Então o Evangelho de Lucas é um evangelho que nos dá crescimento. Agora falando um pouco mais, né, Lucas vai dar ênfase à oração. E não é só no batismo não, diz o texto que Jesus está orando no batismo e o céu se abre e então a voz vem de lá e dizendo, esse é meu filho amado. Mas Jesus vai, diante de todo o Evangelho, ter momentos de oração com seus discípulos, momentos de oração a sós, momentos de oração próximo da cruz. Então, é uma identificação da necessidade da oração na vida de qualquer um, inclusive do nosso Salvador. E aí nós vamos ver também no batismo, nesse texto que nós acabamos de ler, que são apenas 2 versículos, nós vamos olhar como o batismo revela o momento da sua aprovação. Porque quando Jesus sai da água, o céu se abre, né? E o Pai fala, e o Espírito Santo desce. Então ali é a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali estava presente a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que fala, o Filho em carne e a pomba simbolizando assim o Espírito Santo. E isso é um símbolo, é uma marca da aprovação de Deus sobre o ministério de Jesus. Então, só no batismo nós temos aqui muita coisa a aprender, muita coisa a entender sobre esse ministério de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o último que nos traz mais um entendimento sobre o batismo e o ministério de Jesus é que esse batismo mostra também a sua capacitação. Enquanto Jesus ora, o céu se abre, a voz de Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e aí vem o Espírito Santo, que desce sobre ele, diz o texto, que desce sobre ele. Ele então é cheio do Espírito Santo. Mas ele era Deus? Sim, era Deus, e era a manifestação da Trindade naquele momento. Quando oramos, Deus nos dá, irmãos, o poder para cumprir a nossa missão. Isso está claro no ministério de Jesus. Jesus era Deus em forma de homem, ele se submete como nós ao batismo, passa pelas águas, mas nesse momento também ele ora e desce sobre ele o Espírito Santo para que ele começasse, a partir do batismo, o seu ministério. Então isso é algo que nós precisamos pensar e analisar. Como muitas vezes nós queremos nos lançar em alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar algo no ministério para o próprio Deus, sem consultá-lo, sem ser chamado para isso, sem receber do Espírito Santo a sua aprovação. Jesus vai a João, João diz, tu vieste a mim, eu tinha que ser batizado por vós, mas Jesus está começando o seu ministério, ele já começa o seu ministério na humildade, na simplicidade de ser Deus e se submeter, ser batizado por João. E aí, nesse momento em que ele passa pelo batismo, nós temos a presença do Deus Pai, confirmando o seu chamado, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo, que em forma de pomba, desce sobre ele. Então, nesse abrir desse ministério, nesse primeiro passo em que ele sai das águas para começar a viver o processo dos milagres, da palavra, das bem-aventuranças, do sofrimento, Jesus é confirmado através do seu batismo, a presença do Deus Trino e também a aprovação e a capacitação do Espírito Santo. A partir daquele momento, Jesus então vai viver o seu evangelho, vai viver a sua mensagem, ensinando a sua palavra e vai viver também momentos de dificuldade, como a traição de Judas, como a negação de Pedro, como o deserto tentado pelo diabo,
para que deixasse o seu ministério. Ele vai passar pelo ministério, ele vai viver o seu tempo de pregar e ensinar a palavra, vivendo momentos de altos e baixos, de perseguição, de prisão, até o auge de tudo na cruz, onde ele é desafiado a descer, desce daí, salvaste a muito, porque não salvas a si também. É ao ponto de que ele, ao receber os cravos nos pés e mãos, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, para Jesus chegar a esse ministério, cumprir esse ministério, o batismo tem o início de tudo, o qual nos apresenta essa visão maravilhosa. Além do anjo Gabriel anunciar a Maria, a voz anuncia: este é meu filho amado. E diz o texto que havia outras pessoas ali. Diz assim: e aconteceu que quando todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orou ele e o sol se abriu. Então Jesus não está sozinho no batismo, havia mais pessoas ali. E com certeza essa voz, essa identificação, foi um testemunho público da aprovação de Jesus estava tendo no seu ministério. Então veja só como o evangelho de Lucas ele é riquíssimo. Dá para fazer pregação o ano todo, só no Evangelho de Lucas, porque cada versículo, cada característica ele vai apresentando para nós. Então nós vamos aqui recapitular rapidinho sobre o batismo de Jesus, o que ele prova para nós. Primeiro, Jesus honrou o batismo, ele não tinha pecado, mas ele se submete ao pecado numa forma de se identificar conosco, ok? Que o batismo é um símbolo de arrependimento. De pessoas que saíram do pecado, das trevas para a luz. E Jesus era puro, ele era santo, ele era perfeito, não tinha necessidade, mas ele fez em obediência a cumprir o seu ministério. Segundo, foi o momento da sua decisão. A partir dos 30 anos, Jesus então inicia o seu ministério. Ele vai então se lançar à vontade do Pai. Terceiro, o batismo vem acompanhado de oração. Ele é batizado e ao orar o céu se abre. Então a sua intimidade com Deus não se dá a partir do batismo, mas ele tem essa intimidade antes do batismo. Então a oração faz parte do ministério de Jesus, antes e depois, até quando ele ora: em tuas mãos entregue o meu espírito, está consumado. Então a oração e o batismo devem andar junto na vida de qualquer cristão. Aprendemos também só nesses 2 versículos o momento da sua aprovação, porque o Pai, ao ele se batizar, emite a sua voz e diz: esse é meu filho amado em quem me compraz. Então, o seu ministério, a sua missão e a vida de Jesus estava sendo completamente aprovada pelo Deus Pai. E ele também está sendo, no batismo, capacitado, porque o Espírito Santo desce sobre ele, vai dizer, desce sobre ele de uma forma de capacitação, ou seja, ele era o próprio Deus. E dali ele segue então o ministério, submisso à vontade do Pai. Ele diz que não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio cumprir o seu querer, mas ele veio fazer a vontade de Deus, o Pai, que o chamou. E até aqui, esse momento do batismo, nós vamos encontrar as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir desse capítulo 3, versículo 2, 21 e 22 apenas, nós vamos aprender grandes verdades da humildade, da simplicidade, do Deus que se fez carne, criador do universo, formador de todas essas coisas e sustentador de todas as coisas, se submeter a um símbolo de uma nova vida, de morrer nas águas e ressuscitar, um símbolo de morte e ressurreição, mesmo sem precisar, de ser batizado por João o Batista, mas ele sendo o próprio Deus, e receber a aprovação do Deus Pai e a capacitação do Espírito Santo, sendo ele uma só pessoa, o Deus Trino. Então nós louvamos a Deus que a Bíblia ela nos revela grandes coisas, grandes verdades, e essa palavra ela vem ao nosso encontro, nesse período de sexta-feira de Páscoa, nesse período tão difícil para todos nós. Eu quero deixar aqui um recado antes da gente terminar. Amanhã, 7 horas, nós estaremos transmitindo uma palavra para esse sábado da Páscoa. Nós preparamos uma pregação lá na igreja, tudo filmado, editado, e logo após a pregação, dá em torno de 20 minutos, nós vamos apresentar a nossa cantata, a cantata de 2019. Ela foi gravada
ela foi preparada, nós já estamos editando ela e ela vai ser apresentada amanhã ao vivo, ou seja, no momento, a partir das 7 horas, tá ok? Então vai ter a pregação do pastor Eliseu, um louvor com uma de nossas irmãs que já preparou também, e logo após nós vamos transmitir pelo Facebook e pelo YouTube também a nossa cantata de Páscoa de 2019. Você que participou, você que viu, você pode conectar o seu celular, pode colocar na sua TV Smart, se você tiver, ou no seu computador, chamar toda a sua família para participar. Vai ser às 7 horas, né, às 19 horas, nós vamos começar com um louvor, a pregação do pastor em relação à Páscoa, e depois nós vamos reapresentar a cantata de Páscoa de 2019, uma celebração maravilhosa que aconteceu na nossa igreja, que está guardada e ela vai ser usada novamente. Divulgue para os irmãos, mande zap para os irmãos. Sábado vai ser a nossa celebração da Páscoa, cada um nas suas casas, cada um na sua TV, e nós vamos estar celebrando essa morte e essa ressurreição de Cristo em nossa vida, ok? Quem chegou depois, bota o seu oi, bota aí o seu boa noite, a paz do seu Jesus. Todos os dias nós estamos juntos, né, aqui entendendo e estudando a palavra de Deus, e eu quero convidar você a estar conosco. Nós estamos no capítulo 3 de Lucas, e esse vídeo vai estar no Facebook, e nós vamos também disponibilizar no nosso canal da igreja do YouTube. Então quero deixar aqui a paz de Cristo para todos. Deus abençoe você, tenha uma noite de descanso. Segunda-feira nós vamos estar de volta, mas amanhã o pastor está pregando à noite e domingo também. Então aproveite esse tempo para formar um pequeno grupo na sua casa. Chame seu esposo, sua esposa, chame seu filho, sua sogra, seu avô. Chame para poder ouvir a mensagem de Deus ao nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua presença, pela tua graça no nosso meio. Quero te pedir pela vida dos teus filhos, que agora, Deus, estão vendo essa live, e aqueles que entrarão depois, que a tua mão poderosa esteja sobre eles. Nos dê uma sexta-feira abençoada, um sábado de vitória, e pedimos pelo nosso país. Toma o nosso país em tuas mãos. Abençoa, Deus, cada um que tem exercido sua profissão, os médicos, os enfermeiros, os faxineiros, ó Deus, os recepcionistas, todos eles sejam protegidos e guardados por Ti. Toma a nossa nação em Tuas mãos, abençoe o nosso Brasil, e que o mais rápido possível possamos retornar à nossa comunhão, ao nosso trabalho. É o que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, forte abraço, e segunda-feira nós estamos de volta, se o Senhor assim permitir. Um abraço a todos.